Aleluia. Aleluia. Só Tu és, Senhor, o único que pode. Só Tu és eterno, poderoso, verdadeiro, fiel, justo, adorado para todo sempre. Glória ao nome do Senhor, o Todo-Poderoso, que faz coisas impossíveis acontecerem, porque para Ele não há impossível. Deu certo, nós estamos aqui. Deu certo, você chegou aqui. Olha quantas lutas de repente você passou. Quantas vezes o inimigo tentou te impedir, mas você está aqui. Deu certo. O plano do Senhor para a tua vida deu certo. O plano que Ele traçou antes mesmo de você nascer deu certo. Eu preciso contar um breve testemunho. E onde me chamam para dar a palavra, me dar alguma oportunidade, eu conto isso. Hoje, eu sou um homem divorciado, cheio de preconceitos. E 2 meses, mais ou menos, depois que eu tinha saído de casa com o coração totalmente dilacerado, por estar numa situação que o Senhor odeia, que é o divórcio. E eu perguntava, e agora, meu Deus? E agora? O que eu mais amo fazer é a Tua obra. Mas o Senhor falava comigo, usava irmãos para falarem comigo. E num dia, um casal de irmãos chegou até mim e falou assim: Isaías, tem uma família passando por sérios problemas. Sérios problemas. E nós fomos orar, que eles pediram para a gente ir lá. Nós fomos orar e o Senhor falou que é para você ir. Que é para você ir. Eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Eu não vou. Olha a minha situação. O que eu vou falar para esse povo? Eu não vou. E eles falaram assim: o Senhor falou que é para você ir. Então ora. Ora e fala para Ele que você não vai. E eu fui orar. E falei, Senhor, eu não vou. Ele falou, vai. Você vai. Você vai. E eu fiquei incomodado. Falei, melhor eu ir. E falei para eles, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada, porque eu não tenho nada para falar. Abrindo um parênteses. Se você veio buscar uma resposta, eu falo para você, não se divorcie. A não ser que tenha coisas extremas acontecendo, que tenha violência, mas do contrário, busque o Senhor. E aí nós fomos. Eu estava até com dor no estômago. E nós fomos, eles me apresentaram o casal, tá? E aí eles começaram a falar.
Começaram a contar o que estava acontecendo e eu falando com o Senhor. Falei assim, meu Deus, eu não podia estar aqui. E o Senhor foi assim, muito gentil comigo, como Ele é várias vezes. E Ele falou assim, você não é o modelo. Por que você está nervoso? Você não é o modelo. O modelo é Cristo. Você não vai falar de você, porque você não é o modelo. Eu falei assim, o quê? E ele falou de novo, você não é o modelo. O modelo é Cristo. Quando nós temos essa consciência, nada nos para. Porque nós não somos o modelo. Muitas vezes nós vamos errar, mas nós não somos o modelo. O modelo é Cristo. O que nós temos que saber é que nós não vamos andar em pecado. Se nós não estivermos em pecado, nós podemos falar do amor de Deus onde nós formos. Amém? Então não deixe que a minha pessoa te impeça de ouvir o que Deus tem para você hoje. Não aceite voltar para casa da mesma forma que você chegou aqui. Gostaria que você fechasse seus olhos. Já foi lido aqui textos bíblicos. Já foi cantado louvores de adoração. Mas de repente você ainda está pensando no ontem, pensando no amanhã. Mas adore o Senhor. Adorar o Senhor não é só cantar, mas o Espírito do Senhor está aqui pairando, procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. É você? Adore o Senhor. Abra sua boca. Glorifica o Senhor. Agradeça ao Senhor. Abra tua boca. De repente você fica preocupado, mas a pessoa que está do meu lado, adore ao Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver, Senhor. Aleluia. Pedi para vocês colocar de pé. Aleluia.
Pedir para você dar um abraço aí em pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2 pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Esse movimento que Deus gosta, onde os irmãos se abraçam. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E o versículo 9. Gênesis 4, 9. E diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Os irmãos podem se assentar. Uma palavra, de repente, dura, mas que o Senhor pergunta: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Abel tinha sido assassinado por Caim. Por inveja, porque o Senhor aceitou a oferta de Abel e rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso. Mudou o seu semblante. E ele chamou seu irmão: vamos até o campo comigo? E Abel foi. Chegando lá, Caim deu um golpe e matou seu irmão. Passou um pouco, chegou o Senhor e perguntou para Caim: onde está o seu irmão? E ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão Abel? E o Senhor pergunta para Caim: o que foi que você fez? E eu pergunto para você: onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? Aquele que até há pouco tempo atrás estava aqui conosco. Onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? E aí a gente responde: não sei. Esfriou, se desviou, está curtindo outras coisas. Onde está o seu irmão? Nós lemos que Neemias, quando ficou sabendo o estado que estava a sua cidade, que os muros tinham caído, ele chorou. Nós temos chorado pelos nossos irmãos. Nós temos chorado por aqueles que estão lá fora.
Nós temos feito reuniões de orações onde nós choramos. Onde está o seu irmão? Quem é o nosso irmão, a nossa irmã? E Caim, ainda revoltado, rebelde, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Quanta maldade! Será que nós temos sido maus? Vestindo roupa bonita, passando bons perfumes, sorrindo para quem convém, com irmãos lá fora. Na quinta-feira, eu comentei com os irmãos que eu fui parado aqui na esquina por um irmão que está desviado. E ele perguntou assim: Isaías, você ainda está na Igreja Batista? Eu falei: como assim ainda? Eu estou, claro. Ele falou: nossa, Isaías, eu não consigo voltar para a igreja. Nós fomos da mesma igreja, lá na primeira igreja. E ele falou: eu não consigo voltar. Eu quero, mas eu não consigo. Voltei a beber, voltei a fumar. Ora por mim, Isaías. Olha, irmãos, a que ponto estamos chegando? Onde está o teu irmão? E nós vamos fazer churrascos, vamos fazer confraternizações, mas está faltando alguém ali. Ah, não quis vir, aquela pessoa é muito chata. Aquele irmão encrenqueiro. Onde está o teu irmão? E nós sabemos que o que nos segura é o amor. É o amor. O amor não falado. Porque às vezes nós falamos. Mas é o amor de ação. É o amor de cuidado. É o amor chato. Né, Denilson? Tem um amor chato. O Denilson ficou doente há um tempo atrás. E eu sou aquele amigo chato. Aquele irmão chato. Quantos dias que eu ia na tua casa, Denilson? Todos os dias. Quando eles pensavam que ia ter descanso de mim, estava eu lá. Pem. Vamos orar? Vamos orar? Você vai levantar daí. Mas e quantos outros que eu nem vi, nem sei, nem conheço? Quantas pessoas a gente passa aqui dentro da igreja, com esse número de pessoas, e a gente passa. Quantas pessoas que estão do lado de alguém que a gente conhece, e a gente abraça quem a gente conhece. Ô, irmão, que falta que você faz. Nossa, vamos marcar um churrasco. E a pessoa que está do lado se tornou invisível para mim. Onde está o teu irmão? E essa pessoa que se tornou invisível, ela dá um passo para trás. Ela dá outro passo para trás.
ela dá outro passo para trás, até ela dar tchau. São coisas que parecem simples, né? Mas que estamos matando aqueles que o Senhor trouxe. Vou pedir para os irmãos abrirem em Josué 22. Josué 6, 22. E conta a história de uma cidade que seria invadida, destruída. Jericó. Josué envia espias para aquela cidade, para ver como era a cidade, como era a defesa daquela cidade, as riquezas que tinham naquela cidade, porque eles iam invadir aquela cidade. E eles iam matar todo mundo. Iam pôr fogo em tudo. E aqueles 2 rapazes foram. E quando chegaram lá, eles foram descobertos. E correram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe. E essa mulher escondeu aqueles 2 ali. E quando os guardas vieram, me falaram que entraram aqui. Os 2 estão aqui na tua casa. Ela falou assim, não, eles já foram embora, eles só passaram por aqui e foram, seguiram a estrada, tal. Corre que vocês alcançam eles. Ela tinha escondido os 2 ali. E ela fez eles prometerem, se eu ajudar vocês, vocês não vão me matar e nem a minha família. E assim eles prometeram. Chegou no dia da invasão. Josué falou para os 2, vão até a casa dessa mulher que vocês prometeram, sob juramento, e tirem ela de lá com todo mundo que estiver lá dentro. Tirem eles da cidade. E assim eles fizeram. Olha aí o 22, o que diz? Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Imagina a cena. Vamos trazer para nós. Aqui é a casa de Raabe. Quem você traria para cá? Para não ser morto lá fora? Como que você convidaria essas pessoas? Seus parentes? Seus familiares? Seus amigos chegados? Imagina como que essa mulher, uma prostituta, que hoje, já não são bem vistas, imagine lá. Naquela época. Era vergonha para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os tios, para as tias. Ninguém podia ser visto conversando com ela. Mas ela se encheu de amor e foi. Vem para minha casa. Vem para minha casa. Vem para minha casa, pelo amor de Deus, vem para minha casa. Vem para minha casa. Vem para a igreja. Senão você vai ser morto lá fora. Todo mundo vai ser morto. Vem para minha casa. Quantos estão aqui hoje que foram convidados por alguém? Levanta a mão, por favor.
vocês vieram para a nossa casa. Porque lá fora está tudo perdido. Lá fora está sendo tudo destruído. Aqui é a arca do Senhor. Aqui é a arca da salvação. Você está tendo a oportunidade de ser salvo. Você está tendo a oportunidade de ser salvo. Porque você aceitou o convite. Quem te convidou te dá importância. Quem te convidou quer o melhor para a tua vida. Raabe quis o melhor para aquelas pessoas todas. Se o Senhor falar para nós, no próximo final de semana, tudo lá fora vai estar destruído. Só vai estar salvo quem estiver aqui dentro. Dentro de cada igreja onde proclama o meu nome. Quem você traria para cá? Ah, não, mas é muita gente. É muita gente. Aqui vai ficar superlotado. Vai faltar água. Ninguém vai tomar banho. Ah, não. Não, vamos ficar só nós mesmos. Será que você pensaria assim? Ó, só na minha casa, contando meus irmãos, meus sobrinhos, são quase 30 pessoas. Vamos pegar 30 de cada um aqui. E vai ter aqueles que vai... Ah, não, gente, o que é isso? Não cabe mais ninguém. Cabe, vai caber. Imagina o tamanho da casa de Raabe. Para caber todos os seus familiares, todos os seus parentes. Você acha que ela estava preocupada? Porque eles não sabiam que dia que seria. Eles sabiam que o inimigo estava lá fora. O exército estava lá fora. Mas eles não sabiam que dia que eles iam entrar mesmo. Eles tinham que ficar lá dentro. Quem você traria para cá? Quais as pessoas que você trariam para cá? Eu vou contar até 3. Você vai falar o nome de uma pessoa que você traria para cá. Tá bom? Pensou aí? 1, 2, 3. Não, gente, vamos de novo, que nem para ensaio ficou bom. 1, 2, 3. Você tem a obrigação de orar por essa pessoa. Você tem que assumir um compromisso de orar por essa pessoa. Se Deus colocou no teu coração, trouxe à tua memória o nome dessa pessoa, é porque ela é importante para você, mas ela é mais importante para Deus. Você acredita nisso? Lembra de Raabe. Uma mulher que aos olhos da sociedade não valia nada, mas que salvou toda a família, todos os parentes. E às vezes nós nos achamos muita coisa. Ah, mas eu não cometo um pecadão desse. Deus que me livre. Falar com uma pessoa que comete um pecadão, misericórdia. Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? E eu falo que, por causa dos problemas,
que o meu irmão dava com drogas, muito trabalho, eu fiquei com preconceito com as pessoas que fazem uso de droga. Eu não conversava, eu não suportava, eu não tinha paciência. E Deus falou o quê? Ah, vai. Não vou. Ah, vai. Agora você vai. E hoje, graças a Deus, quase todas as semanas, eu estou lá no centro de recuperação, falando com essas pessoas que são iguais a mim. Mas teu coração está disposto a ir onde o Senhor te mandar? Porque nós vemos Deus como pai, né? Meu pai, que faz o que eu quero, é só eu pedir. Mas em muitos textos na Bíblia, o Senhor, Ele dá a ordem e Ele fala assim: eu sou o Senhor. Ele é nosso Pai. Para aqueles que se entregaram a Jesus, Ele se tornou Pai. Mas Ele é o nosso Senhor. Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Quem tem dono é o quê? Quem tem dono tem vontade própria? É a vontade que o Senhor está determinando. Senhor, mas aconteceu isso comigo, não é possível que o Senhor não viu? Eu vi. Está escrito na tua história já. Eu escrevi a tua história. Então, irmãos, vamos buscar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Vamos buscar. Quando o Senhor perguntar: Isaías, onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Senhor, eu estou indo. Eu estou aqui no caminho, eu estou fazendo, eu estou falando com eles, eu estou orando por eles, eu estou chorando por eles. E quando falo irmão, irmã, não são só os de sangue, são aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, colocou no nosso caminho. São aquelas pessoas doces, agradáveis, mas são aquelas pessoas chatas. São aquelas pessoas que provocam a gente. São aquelas pessoas que são a pedra no sapato. Mas que o Senhor colocou ali. E às vezes para mostrar para a gente que a gente não é tão bonzinho assim. Que a gente não é tão docinho assim. Que às vezes a gente acha isso. Acha que a gente é bonzinho. E que o outro é que é o chato. O outro é que é o todo errado. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família,
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Isso tem que ser verdade. Isso tem que ser verdade. O Breno só foi curado porque isso foi verdade. Quando o Beto com a Cássia trouxeram o nome do Breno e a igreja levantou o clamor, pá! Era o que precisava. O amor tangível. E às vezes você está aí, precisando de um milagre, precisando de uma cura. Às vezes a pessoa que está do seu lado está precisando de um milagre. E só porque ela sorri, ela está bem arrumada, você acha que ela não precisa. No domingo passado, chegando na igreja, eu fui abraçado por um casal que me curou. Aquele abraço me curou. Quantas pessoas estão precisando ser curadas? E um abraço verdadeiro vai curar. Você está disposto a dar um abraço em alguém? Eu fui curado do abraço. Porque eu não gostava que ninguém nem me tocasse. Quanto mais abraçar. Eu abraçava meio de lado. Assim, meu Deus do céu, por que a pessoa tem que abraçar? É só pegar na mão. E parecia que todo mundo queria me abraçar. Eu falei assim, Jesus amado, o que vem a ser isso? Mas eu estava doente. Eu precisava ser curado. E quantas pessoas no nosso meio precisam ser curadas? Com um simples abraço. Mas nós temos que ter essa consciência. Senhor, me usa como um canal do Senhor. Me usa para chegar nas pessoas. Me usa para abraçar quem precisa, Senhor. Me usa para falar com quem precisa. Me usa para ficar quieto na hora que eu tenho que ficar quieto. E essa oração é mais recorrente, porque quem me conhece sabe que quando pensa que eu vou explodir, eu já explodi. E isso causa um estrago terrível. E aí, quantas pessoas que eu já matei? Quantas pessoas que saíram da igreja porque eu não consegui ficar quieto? Mas o Senhor, porque me ama e ama os outros filhos dele, me levou para a casa do oleiro. Eu nem sei se eu já saí de lá, porque eu descobri que a casa do oleiro é uma mansão. Falei, Senhor, quando que eu vou sair dessa casa? Eu abria lá, casa do oleiro. Falava assim, eu vou pegar a Bíblia diferente. Casa do oleiro. Falei, meu Deus do céu! Eu acho que eu comentei com algumas pessoas, comentei com o coral na época. É só casa do oleiro que sai para mim, Jesus amado. Mas se for para eu entrar no reino do céu, Senhor,
Só me tira dessa casa quando eu estiver pronto. Quantos irmãos estão precisando? Estão lá. Eu convidei um irmão para vir nesse culto. Já faz um tempo que ele não vem e ele não vai em lugar nenhum. Ele só consegue sair de casa para trabalhar. E ele falou assim: Isaías, eu vou tentar, mas eu não estou conseguindo. Não é mágoa, não é rancor com ninguém, eu só não consigo ir. Então, irmãos, é coisa séria. É coisa séria. Nós vamos esperar acontecer o quê? Para a gente reagir? Nós vamos esperar acontecer o quê? Para nós dobrarmos o joelho? E orar? E chorar? E chorar? Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos irmãos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Entra com providência, Senhor. Nós vamos esperar acontecer o quê? Olha a situação que está a nossa cidade. Olha a situação que está a nossa nação. Nós estamos nos amando. Nós estamos nos amando. O mundo lá fora, eles nos veem, povo de Deus, como um povo só. Eles não nos separam. Eles não nos dividem. Quando algum pastor causa algum escândalo, algum cantor, alguma banda, algum crente, eles falam os crentes, os evangélicos. Eles não separam. Nós é que separamos. Ah, não, mas não é da minha igreja não, viu? Não é da minha igreja não. Não. Pode cobrar de outro que não é da minha igreja não. É da igreja lá. E aí estão falando, descendo a lenha e a gente também. É, isso mesmo. O que é isso? Onde já se viu isso? Aquele pastor fazer um negócio desse, falar um negócio daquele? O que é isso? Onde está o teu irmão? Em 2006, eu tive um problema gigante, terrível até então. E aí fui morar sozinho, porque eu não aguentava ver a tristeza na cara da minha mãe, do meu pai. E eu fui morar sozinho. E um dia minha mãe chamou todo mundo lá, falou: eu quero falar com os meus filhos. E eu falei assim: pronto, mais uma coisa. Porque eu já tinha perdido amigos, irmãos. Falei assim: mais uma bomba, mas vamos lá. E fomos num domingo, todo mundo, aí foi todo mundo, né? Porque do jeito que ela falou, foi todo mundo. E chegando lá, estavam lá as noras, genros, netos, todo. E ela chamou a gente e foi indo todo mundo. Ela falou assim: eu quero falar com os meus filhos. Eu só tenho 5 filhos. É com esses 5 que eu quero falar. Os outros, por favor, fica aí, vai almoçando, vai fazendo alguma coisa, mas eu vou falar com os meus filhos. Falei: ih, meu Deus do céu, o negócio é pior que eu pensava. Jesus amado. E fomos, todo mundo tenso.
E aí entrou ela e meu pai, e ela falou assim, ó, estão falando um monte de coisa aí do Isaías. Isaías é verdade? Eu falei assim, não. Ela falou, então tá bom. E virou para os 4 e falou, se eu souber que vocês estão falando mal, ou estão ouvindo alguém falar mal, e não fizeram nada sobre seu irmão, eu arrebento vocês. Eu arrebento vocês. E eu falei, meu Deus, que isso? Aí me deu uma crise de choro ali. E eu trago para nós. Será que a gente deixa os outros falarem mal dos nossos irmãos? Será que eu participo dessas rodinhas onde falam mal dos nossos irmãos? Será que eu sou aquele que levo o nome do meu irmão para que os outros falem mal? Será que eu estou matando o meu irmão, a minha irmã? E estou levantando mão santa, santo, santo, santo. As mãos cheias de sangue. Será que as minhas mãos estão cheias de sangue, matando alguém com a língua? Levando outros a matarem? De repente você pode pensar assim, nossa, que palavra dura. Não é não. Palavra de amor. Para nos sarar. Para nos curar. Para que nós, o tema das mulheres, né, semana passada, florescer, né? Para que nós possamos florescer, exalar o bom perfume de Cristo. Tem mais um texto, mas creio que não vai dar tempo. Em Atos 12, do 1 ao 18, depois os irmãos podem ler em casa. Atos 12, de 1 a 18. Pedro estava preso, com algemas nas mãos, 2 guardas do lado, mais 2 guardas, mais 2 guardas. Era tanto guarda que parecia que ele era um terrível homem-bomba. Mas no meio da noite, olha só o que aconteceu. Apareceu um anjo e tocou no lado de Pedro, acorda. E ele acordou. As algemas caíram, se quebraram. E o anjo falou para ele, se vista e me segue. E Pedro foi seguindo. E as portas, os portões da cadeia se abriram automaticamente. Na minha Bíblia está escrito assim. Se abriram automaticamente. Igual a gente chega na porta do banco e a porta se abre. Os portões se abriram automaticamente. Só que não tinha eletricidade, não tinha nada para abrir o negócio automaticamente. Mas elas se abriram automaticamente. E Pedro saiu, seguindo aquele anjo. Chegou numa certa rua, o anjo sumiu. E Pedro se deu conta que era verdade, não era sonho. E ele correu para a casa dos irmãos. Chegando lá, os irmãos estavam orando por Pedro. Orando por um milagre. Depois vocês leem lá, é verdade isso.
A igreja estava orando por um milagre. O anjo foi, apareceu, as correntes foram quebradas, ele saiu, o portão foi aberto e Pedro foi liberto. Sabe por que aconteceu isso? Porque a igreja orou em concordância. A igreja orou em concordância. Ouviu o testemunho aqui do Romênio com a Lidiane? A igreja orou em concordância. Viu o Denilson andando? A igreja orou em concordância. É isso que acontece quando a igreja ora em concordância. Amém?